Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. E esse episódio é apoiado pela Livraria da Vila, que eu sou apaixonado. Inclusive, tem conteúdo muito legal lá no meu Reels, que eu fui livreiro por um dia na Livraria da Vila do JK Iguatemi. Eu amei demais, quero fazer em todas. E se você ainda não conhece a Livraria da Vila, vá numa Livraria da Vila. Tem em São Paulo, capital interior, no Paraná, Brasília, Goiás, porque lá você vai encontrar uma curadoria maravilhosa. Ou também tem o site livrariadavila.com.br. Aproveite e lá você vai descobrir muita coisa boa. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com uma convidada jovem, mas que já venceu vários prêmios literários, acaba de lançar um livro infantil. Estamos com Jarid Arraes, que nasceu em Juazeiro do Norte. Ela é cordelista, escritora, poeta e autora do romance Corpo Desfeito, que eu li, inclusive foi para um desafio Bookster. Que livro triste, a gente vai falar sobre ele, do premiado Redemoinho em Dia Quente. Também escreveu livros de contos, tem recentemente o Cordéis para Crianças Incríveis, que ficou lindo, eu recebi recentemente pela Companhia das Letrinhas. A Jarid, ela vem fazendo um trabalho incrível na literatura e eu tô doido para conversar com ela. Prazer conversar com você hoje, Jarid. Obrigado por ter aceitado o convite. E eu já começo com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: quem é a Jarid antes de escrever? Como é que é a Jarid leitora? Conta pra gente de onde veio essa sua paixão, esse interesse pelos livros como uma leitora. Se isso vem desde criança, se você nasceu numa casa de leitoras. Oi, Pedro, obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar do podcast, do qual eu sou ouvinte. Então, infelizmente a minha história de leitora é muito legal, porque eu comecei a ouvir cordel, né, enquanto eu ainda não tinha aprendido a ler, porque meu pai e meu avô, eles são cordelistas. Depois eu comecei a ler cordel. Minha mãe me ensinou a ler fora do tempo normal, assim, da escola, então eu já sabia ler bem cedinho e lia cordel. E criança, assim, com uns 9 anos, eu me interessei por poesia, porque eu tive uma aula na escola sobre poesia, a gente viu o poema do Porquinho da Índia, do Manuel Bandeira, e eu fiquei apaixonada por aquele poema, achei muito fofo, interessante, e contei pro meu pai, e ele começou a me emprestar livros de poesia dele, né? E eu lembro que nessa conversa eu tava voltando da escola, tava na moto com ele, e ele, para me testar, né, para ver se eu gostava mesmo de poesia, brincando, ele disse dois trechos, dois poemas muito conhecidos. O primeiro foi No Meio do Caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. E eu achei muito engraçado, né? Porque eu fiquei, nossa, fica só repetindo. É poesia isso? Eu com um porquinho da Índia na cabeça, né? Depois ele falou um trecho do poema que é o meu poema favorito da vida, Versos Íntimos, do Augusto dos Anjos. E aí ele disse assim: apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. E eu, que nojo! Foi muito engraçado essa interação, mas eu fiquei muito curiosa para conhecer outro tipo de poesia, assim. Eu pedi livros para ele. Então, minha formação como leitora foi toda na poesia, né? Eu li Paulo Leminski, Ferreira Goulart, o Drummond, Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos, li Álvares de Azevedo, até não muito adequado para crianças, com as coisas dele de gostar de mulher morta. Então, É bom que a gente, às vezes, nem, quando criança, a gente não entende algumas coisas, né? Passa despercebido. mas eu confesso que eu entendi. Assustou. Não sei, eu achei curioso. Eu era gótica quando era adolescentezinha, assim, sabe? Então eu gostava muito do Augusto dos Anjos, do Álvares de Azevedo, pelo vocabulário deles. E eu ficava no dicionário procurando sinônimos. E eu descobri a palavra mórbido.
e sorumbático. E eu ficava apaixonada assim por essas palavras. Mas foi muito legal, porque a minha formação com a poesia foi muito forte, então eu me considero, em primeiro lugar, poeta, por causa disso. E eu percebo que na minha escrita de prosa, embora eu seja muito direta no que eu escrevo, eu sempre estou ali com uma coisa meio ritmada e usando muitas imagens, porque eu acho que essa influência assim da poesia na minha vida, que é muito, muito forte na minha formação. Então eu fui essa leitora super ávida. Passava o final de semana, eu lia 4 livros na semana, né? Saudades de ser criança, né? E poder E ter ficar tempo, só lendo. sem pensar nos boletos. É, mas é interessante, porque você tem uma infância de leitora que é incomum, né? Quando a gente pensa no leitor, né? Mais genérico. Você lia muita poesia e você lia muito cordel. E aqui eu queria falar especificamente do cordel, que até foi um gênero que também trouxe muito reconhecimento e que onde você conquistou muitos leitores. E eu acredito que nem todo mundo, acho que muita gente que talvez esteja nos ouvindo nunca leu um cordel, nunca teve um contato. Queria que você explicasse assim, o que que é o cordel, o que faz um texto escrito um cordel, né? Quais as características, o que difere de um outro texto como um romance, como uma poesia? Uhum. Então, o cordel, ele é conhecido como uma literatura típica do Nordeste do Brasil. As pessoas chamam de literatura popular, mas eu tenho alguns desconfortos e incômodos com esse rótulo, porque eu acho que é uma desculpa para não permitir que o cordel chegue nos mesmos lugares que os outros gêneros literários, né? Porque é uma estrutura estética, técnica de escrita muito exigente, né? O cordel, para ser cordel, ele tem que ter métrica e ele tem que ter rima. Então, escrever um cordel é uma coisa que exige que você saiba métrica, que você entenda de ritmo, de melodia e que você rime, né? Tem muitas estruturas diferentes de estrofe. Pode ser uma cestilha com 3 rimas, pode ser uma septilha, que é uma estrofe de 7 versos, pode ser uma décima com 10 versos, e aí a rima da décima é quase um cálculo matemático, assim, qual verso vai rimar com qual, vai mudando. Então, exige bastante técnica, né? O cordel, para ser cordel, ele tem que ser assim. Ele não é uma poesia, você não pode. Pode qualquer coisa, né? Mas pela definição, você não pode pegar um poema em verso livre ou um trecho em prosa, colocar num folheto de cordel, que é como tradicionalmente ele é publicado, né? Nos folhetinhos pequenos, e chamar de cordel, né? O cordel é a forma da escrita mesmo, é a técnica. Então é um gênero bem exigente, assim. E eu acho curioso, e sei por que é discriminado no meio literário, mas é ao mesmo tempo muito risível, é ridículo, porque o soneto, por exemplo, ele se assemelha muito ao cordel nesse sentido de ter uma estrutura bem definida, né, de como se descreve um soneto. O cordel é a mesma coisa. Então, por que o soneto, que tem esse reconhecimento como uma alta literatura, como algo super elaborado, está nos meios literários, está nas livrarias e tal, e o cordel não. Se ele é tão exigente na escrita quanto um soneto, ou às vezes até mais, dependendo de como você escolhe escrever, né? Então, acho que eu sempre tento trazer essas discussões para que as pessoas entendam mais sobre cordel, né? Elas tirem um pouco do preconceito que elas têm e dos estereótipos. Mas a literatura de cordel, ela é muito versátil, assim, sabe? E eu acho que é um exemplo máximo da autonomia do escritor. Porque o cordel, na maioria das vezes, você se autopublica. Então, muito acessível. Em folheto é muito barato. E foi o que Então, aconteceu com você, né? sim, porque eu não tinha editora, né? Quando eu comecei, eu recebi muitos nãos, na verdade, porque eu tratava de temas ligados à história
população negra, falava sobre questões raciais, de gênero e tal. Então, porque o cordel tem esse espaço, né? Chama cordel engajado. É o cordel que traz questões sociais para a gente discutir no formato do cordel. E eu ouvi muito não, né, das editoras argumentando de que não tinha mercado para o gênero e para os temas que eu tratava. Mas eu sabia que isso era mentira porque eu vendia sozinha. Eu montava sozinha e vendia pela internet. E eu vendia 20 mil cordéis por ano. Eu montando sozinha, sem livraria, sem divulgação, né? Só com o meu e-mail e com o meu Facebook na mão. Nossa, e pra quem tá nos ouvindo aqui, ó, só pra vocês saberem, 20 mil é muita coisa no Brasil, tá? Então, realmente as editoras estavam enganadas quando achavam que as pessoas não queriam ler. E você, em algumas reportagens que eu li antes de fazer aqui essa entrevista, eu vi que em uma delas você diz: na minha escrita afirmo minha própria existência. Em outra, você diz que você só soube que podia escrever de fato quando conheceu o nome de Conceição Evaristo, maravilhosa, inclusive. E aqui eu te pergunto, como é que então foi essa vontade de escrever, esse início da escrita? Como saiu dessa leitora jovem, ávida e que, né, devorava livros para uma escritora? Eu, como leitora de poesia, eu escrevia muita poesia. Só que era aquela coisa, eu escrevia para mim e não mostrava para ninguém nunca, né? E foi assim até 19 anos de idade, né? E quando eu fiz 19 anos, eu comecei a ler sobre questões de gênero, estudar discussões raciais no Brasil e de pautas LGBT e tudo mais. E aí eu me deparei com a pergunta que eu nunca tinha feito na vida, que é porque eu nunca tinha lido uma escritora negra, né? Eu já tinha lido algumas escritoras mulheres, poucas, porque, enfim, eu venho de uma região que nesse período a gente não tinha livraria lá, então era muito difícil ter acesso a livros. E eu não tinha dinheiro para comprar livro pela internet, então meu acesso era muito limitado. Comecei a pesquisar online, e aí eu me fiz essa pergunta pela primeira vez. E quando eu fui pesquisar, a primeira escritora que eu conheci foi a Conceição Evaristo. Que bom, né? Foi a primeira, já comecei tudo. Começou muito bem. E conhecer a Conceição, assim, foi muito especial, porque a minha formação de leitora foi feita por homens, né? Eu li apenas homens, basicamente, muitos de meia idade ou então já mortos, e brancos, do sudeste do Brasil. E era tudo que não tinha nada a ver comigo, né? Eu era uma menina do sertão do Ceará, filha de pai negro e mãe loira, com um lugar ali de identidade racial super nebuloso, sem me compreender em que lugar eu estava. E a Conceição, ela me trouxe um aspecto de realidade, assim, para a literatura, né? Não de algo que está ali num pedestal inacessível para poucos, para quem tem um dom, mas como algo realmente possível, algo que as pessoas ao meu redor poderiam também fazer. E se as pessoas ao meu redor poderiam fazer, eu também poderia fazer, né? E aí, de repente, eu me senti inundada pelo sentimento de que eu queria ser escritora. Na verdade, esse tempo todo, eu não queria só ler, eu também queria escrever. E eu acho que quando a gente começa a ler, a gente também começa a escrever. Então eu já tinha essa intimidade com a literatura, essa familiaridade, né? E eu tomei coragem para começar a publicar o que eu escrevia. Foi, foi fundamental, assim, essa presença da Conceição na minha vida. Um parênteses, eu esqueci a primeira pergunta. Não, que era como você saiu dessa figura de leitora, né, para começar a escrever e se identificar como uma escritora. Eu sei que, né, depois de muitas conversas aqui com muitos autores e autoras, há uma dificuldade de se entender como escritor, né? E hoje em dia você, pô, já venceu vários prêmios. Foi finalista de prêmios importantíssimos, foi convidada já oficial da Flip. Então, como é que foi disso, né? De sair dessa menina que nasceu no sertão, com essa identidade racial nebulosa, como você disse,
que não via outras pessoas parecidas com você escrevendo para chegar onde você chegou? Eu acho que, em primeiro lugar, foi muito facilitada essa transição pela minha própria experiência de leitora mesmo, né? Eu acredito que a literatura, a escrita, ela não é um dom, não é um talento que você tem gratuito, né? É uma intimidade que você estabelece e cria e alimenta com a literatura. Então eu tinha essa intimidade já, não só pelo cordel, mas por todos os outros gêneros que eu li por muitos anos. Quando eu tive essa iluminação de que todo mundo pode escrever, né, e que eu também queria aquilo, eu já entrei assim com tudo, porque eu já vim com a minha convicção de que existia um problema no mercado editorial e existia um problema no mundo literário, que era a falta de acesso, a exclusão deliberada de mulheres, de pessoas negras, indígenas, do Nordeste e do Norte do Brasil, de enredos e autores LGBT. Então eu vim já com uma consciência muito política sobre a literatura, né? E isso me ajudou muito, porque é difícil começar, é difícil você dar os primeiros passos, mas é difícil também você ser é, aceito nesse universo. Se você já não nasce nos círculos certos para entrar, estrear, né? É muito difícil. E eu vim do sertão para São Paulo, porque eu queria muito, eu já estava dando muito certo como cordelista, né? E eu larguei a faculdade de psicologia para escolher ser escritora, né? E eu ainda não tinha nenhum livro publicado. Eu só dava muito certo com cordel, eu já consegui me sustentar com cordel. Então, E no vou com Brasil tudo. é um desafio, né? Conseguir se sustentar com a escrita. Sim, e até hoje eu vivo só como escritora, né? Eu consigo isso, uma bênção, assim, muito grande. Então, isso me ajudou muito, porque eu ouvi muitos nãos, né? Mas eu sabia que essas negativas não estavam necessariamente falando sobre a minha qualidade de escrita, né? Não é que eu achava que eu era uma pessoa genial na escrita, mas eu também não achava que eu era um lixo. Eu só Hum. achava que existia um problema ali que eu não recebia a atenção e o respeito que todo mundo deve receber, porque o mercado ainda não tinha entendido que existia público para aquele tipo de escrita e que eu era o problema para o mercado. Eu era uma pessoa que não era a ideia, a imagem do escritor, né? E nem da escritora. Então isso me fortaleceu bastante, sabe? Assim, eu me tornei uma pessoa muito, uma pessoa que acredita muito nas próprias ideias. Então todo livro que, desde o início, que eu me proponho a escrever e a insistir nesse projeto, eu vou em frente muito confiante na minha ideia. Eu não sei qual vai ser o resultado, se ele vai ser um livro bem recebido, se ele vai ser lido tanto quanto eu gostaria, mas eu acredito no que eu quero fazer e eu faço sempre tudo o que eu quero. Acima de tudo, eu faço o que eu quero. Então, eu tive uma transição assim, bem fogo nos olhos, digamos assim. E foi muito bom, porque isso me trouxe aí muita vontade de fazer coisas não só por mim, sabe? Mas pensar a literatura como algo coletivo. Eu acho que isso me impulsionou e continua me impulsionando muito. E é muito interessante porque a sua escrita, ela é bem diversificada, né? Os gêneros. Você já escreveu, assim, um pouquinho de tudo. Agora, inclusive, entrando na literatura infantil, eu vou querer falar sobre isso, mas eu queria antes conversar sobre O Corpo Desfeito, que é o seu romance de estreia, né? Uhum. Que eu li e que é muito impactante, né? Para quem não conhece o livro, ele vai trazer a história da Amanda, uma jovem que mora sozinha com a avó, uma criança, né? Com a avó, desde que sua mãe morreu, é, a relação é extremamente complicada, é de muito abuso físico, psicológico de uma criança. Como é que, ao mesmo tempo, é um livro
apesar de muito doído, tá? É um dos livros mais doídos assim que eu já vi. É um livro muito sensível, e emocionante, né? Tem as suas belezas naquilo. Como é que, da onde vem, né, essa, né, essa vontade de escrever, né, temas mais difíceis e ao mesmo tempo como conciliar um tema tão difícil com uma possibilidade de escrever de uma forma sensível, né, de encontrar uma beleza nessa escrita. Muito obrigada, né? Em primeiro lugar. Obrigada mesmo. Eu fico feliz. Eu fiquei muito feliz de ver o livro no Desafio Bookster, na verdade, foi uma surpresa. É, e assim, eu faço uma piada de que ninguém que se formou com poesia pode ser uma pessoa muito feliz. Ainda mais os poetas que eu li, assim, não tem condição. Então eu tenho esse aspecto na minha personalidade e nas minhas preferências literárias de gravitacional e sempre gostar de coisas muito tristes e de temas muito difíceis. Eu odeio final feliz. Eu gosto de finais abertos. Uhum. Eu gosto que os leitores eles construam a história comigo, sabe? Então, o final meio aberto assim é uma possibilidade do leitor criar o final comigo. Eu acho isso muito legal. E eu gosto de sofrer lendo histórias. Eu gosto de me sentir incomodada, irritada, emocionada, né, triste. Então eu levo isso para o que eu escrevo, porque acima de tudo é o que eu gosto, né? Mas eu também acho que ir por esse caminho é uma forma de evidenciar o humano nas histórias. Porque a literatura, ela não tem que ser nada, mas ela é tudo. Uhum. Desculpa, Tom. Imagina, imagina. Então, a literatura não tem que ser nada, mas ela é tudo. Ela não tem que servir para nada, mas ela serve para tudo. E quando eu escrevo coisas nesse tom, eu quero que as pessoas mergulhem na profundidade real daquela complexidade daquele tema, porque eu sempre escolho temas para trabalhar que me incomodam muito, que me inflamam, né? Então eu me sinto inflamada por esses temas, né? Quando eu escrevi Corpo Desfeito, eu estava extremamente inflamada, tanto no sentido de pegando fogo, quanto no sentido de dolorida, né? Pela questão do abuso na infância. E eu vim ali de um período de pesquisa muito intenso. Eu pesquisei muito casos reais, né, de violência contra a criança. Eu vi documentários, eu li autobiografias, eu também li muita ficção e assisti muitos filmes sobre o assunto. Foi durante a pandemia, eu estava com câncer, então foi uma grande mistura de coisas muito impactantes acontecendo, né? E eu me senti assim, transbordando de tristeza, de angústia, de tudo isso. Mas a literatura sempre foi esse canal para conseguir organizar esses sentimentos, né? E elaborar essas coisas. Então, Corpo Desfeito, para mim, ele tem um significado social muito importante. É um tema que eu gostaria muito de conversar com as pessoas a respeito, mas ele também é um exemplo bem vivo da leitora e da escritora que eu sou, no geral. Embora eu seja capaz de escrever coisas bonitinhas e felizes como um livro infantil, o que eu gosto mesmo é do horrível. Né? E acho que o Corpo Desfeito me representa muito. Ele é um livro que traz um aspecto da minha escrita que hoje eu vejo que ele é recorrente, é minha estética, que é ser muito direto, muito cru nas coisas, né? Eu gosto de pegar pesado, sim, no que eu escrevo, porque eu acho que nada do que eu escrevi em Corpo Desfeito se compara à realidade das coisas que eu pesquisei e encontrei na vida real, né? É muito, infinitamente mais horrível e o ser humano é infinitamente mais criativo na sua crueldade. Então, por mais que seja um livro triste e pesado, ele ainda tá muito leve pro que é de verdade, sabe? Isso é uma loucura, né? Às vezes a gente vai ler
uma ficção e a pessoa fala, ai, não, mas isso é um exagero. Não é a realidade, né? É muito pior do que a ficção. A realidade, ela é tão absurda que ela parece nem, né? Parece uma ficção inverossímil muitas vezes. Eu sei que você gostou, né, de Uma Vida Pequena, não gostou? Muito apaixonada, um dos melhores livros da vida. Eu sei, eu quase morri de chorar também. E aí, muita gente fala do exagero. Eu falo, mas gente, com certeza tem pessoas que sofrem tanto quanto o Jude sofreu, né? Ou muito Não é, mais. é muito ou muito mais, exatamente. Então, é, se não é uma realidade que está próxima de nós, não quer dizer que ela não existe, né? Então, a gente não sabe de muitas das realidades. Então, concordo muito com o que você falou aqui. E aí, como você disse também, sabe escrever para crianças, como você escreveu agora, Cordéis. Como é que é se comunicar com o público infantil, né? Como é que é essa diferença de não poder utilizar dessa literatura pesada que você gosta, com temas difíceis, né? E ao mesmo tempo entreter a criança, manter ela interessada no que ela está lendo. Uhum. Eu acho que o cordel, como Foi um forma, desafio para você? Né? não, eu não acho que foi um desafio, porque o cordel ele facilita muito qualquer coisa que você queira escrever. Eu acho que o cordel ele traz essa leveza para qualquer assunto que você queira tratar, porque a melodia do cordel e a rima parece que te desarma, assim, sabe? Fica Uhum. muito confortável, fica muito interessante. E para algo infantil é ideal, né? Eu tenho um livro de cordel, Heroínas Negras Brasileiras, que está muito nas escolas há muitos anos. E são biografias, né? E mesmo assim as crianças e adolescentes se envolvem muito. Então, quando eu escrevi nesse livro específico dos cordéis, o Cordéis para Crianças Incríveis, três deles já estavam escritos desde 2013. Eu só fiz alguns ajustes, né, algumas edições para o livro, e um deles é inédito. Então, eu já vinha com essa escrita, né? Eu já sabia que eu queria fazer, eu queria contar histórias que eu não tinha lido quando eu era criança, né? Hoje, comparando com 2013, a gente tem um mercado editorial, um mercado literário muito mais diverso. E então, algumas dessas histórias do Cordéis para Crianças Incríveis não são inéditas como eram inéditas em 2013, que foi Entendi. quando eu as escrevi, né? Mas eu acho isso também muito legal. Eu ter acompanhado essa mudança, essa melhoria que aconteceu, né, no mundo literário. E então, para mim, escrever foi tranquilo, por causa que pela ajuda do cordel, da forma, né, para comunicar. Mas também porque eu acho que as crianças elas entendem as coisas muito bem, sabe? E eu sou um ativista pró-criança, ativista da criança. Eu acho que as crianças sempre estão certas Uhum. em todas as situações da vida, nos contextos, porque é isso, né? Eu falo muito sobre trauma, sobre abuso contra criança, então eu tenho esse digamos, não é um apego, né? Mas, enfim, essa relação de muita empatia e compreensão do lugar da criança no mundo. Então, eu queria colocar o livro publicado, porque eu parei de montar cordel sozinha, né? Eu já não tinha tempo. E as pessoas ficaram me pedindo para voltar. Então, foi a forma de voltar, né? Mas, apesar do Cordéis para Crianças Incríveis ser bonitinho, ser fofinho, né? Dá para ler com criança bem novinha. É, eu tenho outros projetos de literatura para criança que já vão trazer os meus maravilhosos temas mais difíceis, né? Não que o atual, o Cordéis para Crianças Incríveis, não trate de temas difíceis, né? Eu trato de gordofobia, né? Trato de tristeza, de capacitismo, mas de uma maneira muito leve e divertida e com mensagem de amizade e tal. Mas eu quero trazer livros que voltem para o meu universinho particular, que é falar sobre o trauma, que é falar sobre tristeza, quer falar sobre a violência nas relações humanas. E aí sim vai ser um grande desafio. Como eu vou conseguir não ser a Jari
crua e violenta que eu sou na minha escrita para os adultos, numa literatura para as infâncias, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, até porque eu tô cheia de projetos diferentes, tô que nem uma pata perdida. Eu Uhum. escrevo um aqui, escrevo outro, não sei qual termina, mas é muito especial, é muito lindo ver as crianças lendo histórias que, se eu tivesse lido quando era criança, teriam sido transformadoras, assim, decisivas para eu entender quem eu era, para eu ser menos cruel comigo mesma, sabe? Até mesmo nesse caso do infantil não tem isso, mas quando eu escrevo com livro de contos, o romance, e eu tenho ali personagens lésbicas e bissexuais, se eu tivesse lido isso adolescente, como teria sido menos difícil, menos solitário, sabe? Porque eu me sentia muito só, muito sozinha. E eu acho que a literatura, ela é muito poderosa nesse aspecto de aproximar a gente de outros seres humanos que nem existem, né? E essa aproximação, ela é tão real que não parece que a gente está falando de personagens fictícios, né? Parece que a gente se sente compreendido no mundo. Então, Totalmente. eu penso muito nisso, assim, a literatura é minha plataforma. O que é que eu vou fazer com essa plataforma? Eu tenho uma plataforma, cara, e a maioria das pessoas não tem isso, né? Uhum. Então eu sou muito intencional em como eu uso isso. Acho muito legal você falar isso, eu também tenho essa sensação, né? Ler livros, eu falo, nossa, se eu tivesse lido isso antes, né? Eu vendo até livros para os meus sobrinhos, que são crianças, se eu tivesse lido isso antes, poderia ter me ajudado muito na época. É, inclusive, até recentemente eu escrevi o pós-fácil desse livro que chama Histórias Espaciais para Homens do Futuro. Chegou essa semana em casa. 12 contos para inspirar uma nova geração de meninos. Que é daquela mesma autora de um livro que fez muito sucesso, uma autora italiana, que chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Ah, E, sim. e são contos espaciais, então se passam em outros planetas, mas para mostrar a questão da masculinidade e nos seus, né, problemática nos seus mais diversos aspectos. E eu lendo isso, e até falo muito isso nesse pós-fácil, justamente, né? Nossa, que essas próximas gerações possam ter o que eu não tive, né? Que possam encontrar Uhum. histórias que eu não encontrei na minha infância, que por conta disso, eu me entendendo aos poucos como alguém diferente, me sentia um alienígena naquilo, né? O errado. Sim. E falando sobre diversidade, né? Você disse que temas que você escreveu que talvez não eram tão inéditos, que eram inéditos há alguns anos, hoje não são mais. Então, tem uma presença maior de temas relevantes na literatura. Mas, na sua opinião, quais vozes e quais temas você acha que ainda precisam ser explorados, né? Que você gostaria de ver mais na literatura? Ou também, na sua opinião, não? Você acha que a gente já está falando muito sobre temas relevantes? Eu acho que a gente fala bastante sobre temas relevantes, mas, sinceramente, eu percebo que existem muitos problemas no mundo literário brasileiro, não só no conteúdo dos livros, mas principalmente no espaço e no reconhecimento de autoras, de pessoas de outras regiões do Brasil que não sejam o Sudeste, e de mulheres lésbicas, bissexuais, de homens gays, homens trans, né? Tem muitas pessoas dentro desses grupos, chamemos assim, que Uhum. escrevem demais, escrevem coisas incríveis. Eu acompanho isso em primeira mão nas minhas oficinas, nos eventos que eu vou. Eu sempre recebo obras independentes, eu sempre recebo textos que as pessoas me mostram online. E eu sei que existe aí uma riqueza, uma diversidade linguística e estética imensa e que não está chegando nas pessoas, não chega nas pessoas por motivos de distribuição, por motivos de não serem publicados por nenhuma editora, nem mesmo editoras menores. Eu acho que esse ano o Jabuti ele demonstrou algo que eu já venho falando há algum tempo. A gente avançou bastante e aí eu acho que nesse momento agora a gente está retrocedendo um pouco. A gente está voltando um pouco assim para algo não muito legal. Eu vi recentemente um evento
eu acredito que era de fantasia, que aconteceu no Nordeste do Brasil, e todos os convidados eram homens, e eram mais de 10 convidados. E aí você fica, poxa, não tinha uma mulher pra vocês chamarem? Tem muitas mulheres escrevendo fantasia no Brasil. É incrível, mas nenhuma foi convidada. E aí a gente olha para o Prêmio Jabuti, na categoria poesia, os jurados eram todos homens brancos. E aí como é que a gente vai ter um resultado de livros finalistas, semifinalistas, que representem a diversidade literária do Brasil? Olha que eu não estou nem falando de diversidade de seres humanos, estou falando de diversidade literária. Como a gente vai ter isso se as pessoas que estão no júri não têm repertório e nem interesse pelas coisas que fogem da bolha do que elas sempre lêem? Né? E aí eu acho que a categoria de poesia é um exemplo disso. Então, eu acho que tem livros de poesia que deveriam ter sido pelo menos semifinalistas, pelo impacto que tiveram e a qualidade da escrita, como o da Bruna Mitrano, o Ninguém Quis Ver, que não foi semifinalista. Eu fiquei muito irritada com isso. E quando eu vi que ela não estava lá, eu pensei, eu vou olhar esse júri e eu sei o que eu vou encontrar. E eu fui lá e encontrei exatamente o que eu sabia que ia encontrar, sabe? Você não Então, sabia até ver, é isso? eu sabia até ver e confirmar. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Né? Quem está organizando premiações, eventos, quem está organizando, quem está na curadoria de clube de leitura como você, que faz um trabalho super incrível, né? Você é muito intencional no que você faz. Né? Quem está nesses lugares, nesses espaços, essa pessoa ela tem uma voz, ela tem uma plataforma e ela tem uma espécie de poder de afirmar coisas que os leitores tomam como verdade. Né? Então, se você está nesse espaço e você não demonstra a realidade da riqueza literária brasileira, você continua nesse mesmo lugar de que a literatura é para poucos, escrever é para homens brancos, é para heterossexualidade, escrever é para histórias que se passam no Sudeste. E se não for no Sudeste, aí ganha o rótulo de regional, como se fosse uma característica que separa aquilo ali de uma literatura que é simplesmente humana, se torna uma literatura que é só nordestina. E aí, por bondade, eles vão e de vez em quando deixam a gente chegar aqui nos espaços para falar da gente, mas com esse distanciamento. Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa olhar. Às vezes, as pessoas se sentem desconfortáveis com esse tipo de constatação, né? Eu percebo isso. Porque elas acham que, mas é exagero. Gente, eu tô do lado da escrita. Eu tenho muitos amigos escritores e escritoras. E as nossas conversas, elas muitas vezes estão rodando nisso. Porque esse crítico aqui, ele só ataca mulheres. Não é curioso que todos os livros que ele esculacha sejam lidos escritos por mulheres? Porque esse evento aqui não convida autores fora do eixo Rio-São Paulo. E a gente vai conversando entre si e a gente vai percebendo como funciona o mercado editorial, o mundo editorial. E tem muita gente maravilhosa, incrível, fazendo coisas transformadoras. Mas também é papel dos leitores a busca por um repertório mais amplo. Né? Todo mundo tem que ampliar o repertório. Então, eu falo muito disso, insisto muito nisso. Eu senti na pele como foi isso desde que eu comecei. Continuo ainda passando por situações assim. E embora me anime muito e me emocione ver coisas bonitas acontecendo, como, por exemplo, a obra da Carolina Maria de Jesus sendo resgatada e republicada. Eu sei que existem outras escritoras como a Beatriz Nascimento, que poderia também estar sendo republicado os poemas dela, que são super potentes. Então é isso, né? Um ganho aqui, um passo para trás ali. O importante é a gente conversar. A gente precisa muito conversar. É isso. E falando de leitura, a gente já falou da Jari de leitora, criança. Como é a Jari de leitora hoje em dia? O que você gosta de ler? Que autores que você lê? Como é que é o seu dia a dia como leitora? Olha, eu sou acima de tudo, não. Principalmente só isso. Eu leio literatura contemporânea. Né? Eu já li bastante clássico quando eu estava me formando leitora, né?
Mas hoje, minha escolha é ler literatura contemporânea. Então, estou sempre lendo o que está sendo publicado atualmente, né, de diversos países, com foco principal no Brasil. Então, principalmente literatura contemporânea brasileira. Eu sou muito, muito fã de horror, né? Não só do filme de horror, mas também da literatura de horror. Então, eu leio muitas autoras latino-americanas, né? E eu gosto desse horror escrito por mulheres, que é super. É uma mistura de bizarro com social, com violência, com desconforto, assim, que eu acho incrível. É muito incrível para você pensar tantos aspectos. Exemplos, por favor. A Mariana Henriques, o livro Nossa Parte de Noite, eu acho ali uma aula de literatura, de criação de personagem, de incômodo, do próprio gênero do horror, né? Mas não só isso, né? Ela tá ali, o livro se passa ali no, na ambientação da ditadura, então é um livro muito, muito profundo. A Maria Fernanda Poeiro, que é uma das minhas autoras favoritas, né? Eu recomendo muito que leiam Sacrifícios Humanos, que é um livro muito forte, muito bem escrito e incomoda muito, né? Eu também sou um grande leitora do horror nacional, então eu leio a Verena Cavalcante, tem o Cristiano Aguiar com Gótico Nordestino, que conquistou um reconhecimento, ganhou o Prêmio Biblioteca Nacional. Isso é muito incrível ver isso acontecendo, ele ter escrito ali um livro de horror ambientado no Nordeste, trazendo a identidade super dele, sabe, uma coisa super única. Nossa, isso é muito encorajador. E eu tenho um clube de leitura, o Encruzilhada Clube, que é gratuito, e que a gente lê livros de horror todos os meses. Eu que faço a curadoria. Esse mês a gente está lendo O Dia Escuro, que é uma antologia. Eu adorei. Eu recebi, eu tô doido pra ler. E isso que é só com autoras brasileiras, né? São 20 autoras brasileiras, eu tô no meio. E cada uma com sua própria interpretação ali do que é horror, do que é inquietante, do que é incômodo, é muito interessante. Então eu tô muito nesse momento, até porque eu tô escrevendo um livro que não sei se é horror, não sei se é só mais um livrinho Jaride, só mais um livrinho do meu jeitinho. Do Vocês que jeitinho vão me nada dizer depois. leve de ser. Aquelas coisas bem leves, as histórias bem nada bizarras. Mas é isso, assim, eu acho que a minha missão de vida é apoiar a literatura brasileira contemporânea, é fazer com que meu espaço seja o espaço de outras mulheres, é pensar assim, no caso de Escuro, quando eu fui escolher o conto, eu tinha 2 contos escritos. E aí eu pensei, será que alguém mais vai colocar uma personagem Saf? Será que vai ter um casal de mulheres na história? E eu pensei, bom, eu não posso contar com isso, então eu vou escolher o conto que tem essas personagens. E aí eu boto lá, sabe? Então, Foi a única? foi. Sim. Acontece muito isso comigo, assim. É porque eu tento me adiantar um pouco, sabe? Pra que pode acontecer. Porque eu faço curadoria de livros, de evento, eu já fui jurada de vários prêmios. Eu sou editora também, eu tenho um selo literário que publica mulheres, a Alferina. Então, eu tô muito ligada no que a gente precisa incluir nas coisas para que as pessoas elas saibam que existem. Porque às vezes é como aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos, eu nunca tinha Sim, nem me perguntado. Então, total. vamos provocar essas perguntas para as pessoas? Vamos deixar que as pessoas se deparem com aquilo e pensem, nossa, como isso é interessante, eu nunca tinha visto. É uma Sim. sensação muito incrível, né? Quando a gente pega um livro que surpreende a gente. É como se a gente tivesse começado a ser leitor tudo de novo. Uhum. Então, eu acho que eu penso muito nisso e eu quero muito que a literatura brasileira atual seja valorizada pelas pessoas. Porque, cara, a gente é muito incrível. O que a gente faz aqui é sem comparação, sabe? Aí eu vou me retirar do lugar. O que os escritores brasileiros que eu leio fazem é muito impressionante. Tem muita identidade de escrita. E você conseguir desenvolver uma estética literária sua não é fácil. E Uhum. os autores que eu leio, que são muitos, conseguem fazer isso. Eu acho que muito porque nossa língua brasileira
é uma ferramenta que facilita isso também, né? Então, enfim, quem tá me ouvindo aí, invista em ler literatura contemporânea brasileira, vale muito a pena. E a gente encontra nossos cenários, nossos termos, nossas expressões, né? Eu acho que isso é muito valioso, é muito mágico você saber que você poderia estar dentro daquele livro. Não só como espectador, mas você podia ser o personagem do livro, sabe? Sim, demais. Bom, papo maravilhoso, estamos caminhando para o fim, vamos para o ping-pong literário. Perguntas rápidas, respostas rápidas e diretas. Um livro de cabeceira. Uma Vida Pequena. Por que você escreve? Porque eu vivo incomodada. Um livro que você gostaria de ter escrito. Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Um autor que se você pudesse encontrar uma autora, um autor, vivo ou morto, para conversar ou tomar um café, quem seria essa pessoa? Socorro. Toni Morrison. Livro físico ou digital? Digital. Foge de spoilers? Depende do gênero. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Sofia alguma coisa. Uma música? Qualquer música da Lady Gaga. Um filme? Cafarnaum. Nossa, maravilhoso. Uma comida? Pão. Uma viagem? Ushuaia. Um livro que todo mundo deveria ler? A Rosa do Povo, de Drummond. A sua leitura favorita desse ano? Sacrifícios Humanos, da Maria Paranapoeira. O livro que você está lendo agora? O Dia Escuro, pro clube. Uma inspiração na sua vida. Não precisa ser literário. A minha maior inspiração e referência, tudo, é a Lady Gaga. E qual será a sua próxima leitura? Minha próxima leitura vai ser... provavelmente um livro do Stephen King, porque eu tô fazendo uma maratona de ler ele desde o início de novo. De novo? Até onde eu cheguei, né? Ó, e todo mundo que vem aqui recebe um livro de presente. Eu tô com na cabeça que não sei se você já leu, se você leu ou não leu, mas vamos ver, qual coisa eu troco. O primeiro que eu vou te mandar de presente é o Cupim da Laila Martinez. Você leu? Ainda não li, eu tô com ele na lista pra colocar no clube, na encruzilhada. É? Mas você tem ele aí? Não, não tenho. Então você vai receber na sua casa. Ai, que maravilha. Você acertou tudo. Você foi maravilhoso, é em cheio. Ó, você vai amar. É tudo exatamente o que você disse, do terror feminino. É maravilhoso. Perfeito. Muito obrigada. Você vai receber em casa. Jared, eu que agradeço. Muito obrigado pelo papo, foi delicioso. Continue escrevendo, que você tem, assim, muitas décadas ainda para escrever. Também queria fazer um agradecimento especial ao Bruno Porto, ao Igor, ao Michel, que tornaram esse episódio possível. E lembrando que todas as dicas de livros que ela mencionou aqui vão estar no Instagram do Daria um Livro Podcast. Então nos acompanhe lá. E é isso. Até o próximo episódio. Terça que vem tem mais um bate-papo delicioso com alguém apaixonado por livros. Sim, muito obrigada, Pedro, pelo convite. Eu te admiro muito, amo seu trabalho, amo tudo que você compartilha, a forma como você faz. Então, continue fazendo o que você faz e continue escrevendo também, porque eu também sou sua leitora e eu quero ler muito mais do que você tem para dizer e criar. Medo, mas vamos que vamos. Vamos juntos. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.